Aula 4, movimento variado e movimento uniformemente variado. Movimento variado, conhecido carinhosamente como MV. Neste movimento, a velocidade não permanece constante, ela varia no decorrer do tempo. Diferente do que a gente aprendeu na aula 4, no movimento uniforme, que sempre a velocidade vai permanecer constante, como se fosse um piloto automático, que eu dei o exemplo até também do avião. Neste caso do movimento variado, a gente tem a variação de velocidade sim no decorrer do tempo. E essa variação de velocidade ela ocorre de acordo com a aceleração do veículo. Vamos imaginar aqui a situação de um carro em movimento e aí ele viu um semáforo. Ele precisou parar, mas quando o sinal abriu, ele arrancou o carro e saiu. Analisando a trajetória desse veículo, a gente percebe o quê? Que num primeiro momento, a gente tem uma desaceleração do veículo. Ele estava aqui numa velocidade inicial lá a 80 km por hora na rodovia, nesse tempo inicial que começou-se a analisar o trajeto dele, ele estava a 80 km por hora. Viu o semáforo, ele precisou chegar à velocidade zero, porque ele precisou parar. Então, uma hora depois aqui, ele parou completamente, chegando a 0 km por hora. Então, ele desacelerou, ele precisou frear para sair da velocidade inicial de 80 e chegar até a velocidade de zero, que é parado. Quando ele precisou arrancar o veículo de novo, ele teve que fazer o quê? Uma aceleração. Então, ele acelerou nessa segunda parte do trajeto para partir da velocidade de 0 km por hora para a velocidade de 60. Nesse tempo 2 aqui que foi analisado. Então, essa aceleração, como que calcula ela? Então, ela vai ser calculada de acordo com a velocidade e o tempo. Então, a fórmula da aceleração média vai ser ΔV sobre ΔT, que é a variação da velocidade, né, velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que o sistema internacional, ele fala que a velocidade ela é dada em metros por segundo e o tempo é em segundos. Então, a nossa aceleração no sistema internacional ela vai ser metros por segundo ao quadrado. Para calcular aqui a aceleração desse veículo, vamos analisar a primeira parte do trajeto aqui, que ele partiu de 80 km por hora e parou em 0 km por hora aí na primeira parte do trajeto aí no semáforo. Calculando aqui, a gente tem a velocidade final, quando ele parou, 0 km, e a inicial, 80. Então, 0 menos 80 dividido por 1 menos 0. Aqui, a nossa aceleração ela vai ser negativa. Por que a aceleração vai ser negativa? Porque eu estou desacelerando, eu precisei ir freando o veículo para ele parar, sair desse 80 km e parar e chegar a 0 km. Então, se eu estou num movimento de desaceleração, eu vou ter a minha aceleração negativa. E esse movimento, a gente chama ele de movimento retardado, no qual sempre a minha velocidade ela é maior que zero e a minha aceleração que vai ser negativa. Por quê? Ele continuou o tempo inteiro com a velocidade maior. Ó. Ele estava aqui 80, 70, 60, 50, 40, 20, 10, 0. Em todo o trajeto ele estava com velocidade maior que zero. Mas a aceleração era negativa para ele ir parando e chegar no zero. Já na segunda parte do trajeto, que houve uma aceleração, partiu-se de 0 km por hora do semáforo e analisou-se num terceiro momento aqui uma velocidade de 60 km por hora após 2 horas aqui do início do trajeto, ou seja, 1 hora após analisar a parada dele no semáforo. Então, fazendo a conta só dessa segunda parte aqui, vai ser 60 menos 0, né, final menos inicial, e 2 menos 1, final menos inicial, que vai dar uma aceleração média de 60 km por hora. Esse movimento, como ele está se acelerando, ele é chamado de movimento acelerado, no qual a velocidade é maior que zero, continua sendo maior que zero a velocidade. Ó, de 0 ele foi para 10, 20, 30, 40, 50, 60. Chegou nos 60 km por hora.
E a minha aceleração aqui, no caso, ela é positiva, igual a gente calculou aqui. Por quê? Na desaceleração, ele precisou ir freando. Aqui, ele precisou realmente pisar no acelerador lá e acelerar mesmo. Então, essa é a diferença do movimento retardado para o movimento acelerado. A gente tem um outro movimento, que ele é um movimento uniformemente variado, conhecido carinhosamente também como MUV. No caso do movimento uniformemente variado, você vai lembrar lá da nossa aula 4, do movimento uniforme, que tinha uma uniformidade ali naquela velocidade. No nosso caso aqui, a gente vai também ter uma uniformidade. Vamos analisar aqui o trajeto desse ciclista. Ele partiu aqui de um trajeto inicial e terminou. Analisando aqui que ele começou com uma velocidade de 5 km por hora, depois 10 km por hora, depois 15 km por hora, nós temos uma aceleração uniforme, no qual, se eu fizer a conta aqui da primeira parte, utilizando aqui a nossa fórmula da aceleração média, eu vou ter 5 km por hora de aumento de velocidade aqui o tempo todo. E na segunda parte também eu tenho 5 km por hora aumentando. Então, no movimento uniformemente variado, a minha aceleração média é igual à aceleração. Quer dizer, a aceleração ela é constante o tempo inteiro e ela é diferente de zero. Então, aqui, se eu estivesse analisando aqui um terceiro momento aqui do nosso ciclista, eu já posso saber quanto que ele vai estar de velocidade. Porque se ele estava 5, depois ele estava 10, depois ele estava 15, num quarto momento aqui, ele vai estar 20 km por hora. Por quê? A minha aceleração é constante. O tempo inteiro ele vai estar aumentando a aceleração dele em 5 km por hora. Isso é um movimento uniformemente variado. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha e se inscreva no canal.